papos que a gente está fazendo aqui em Blumenau, com os professores, faixa preta de jiu-jitsu. Hoje estamos aqui com o Jean Feijó, veio aqui nos prestigiar, contar a história dele, né? A gente sempre faz uma prévia, né? Então ele já me passou bastante, mas não me interessa eu saber, né? Como é que precisa saber. Então conta lá como é que você começou no jiu-jitsu. Você me disse que foi com o Diógenes, né? Foi meu segundo professor, na verdade. Eu comecei numa outra academia na cidade, mas eu acabei não me adaptando muito, né, na academia. E aí depois tive que me afastar por dificuldades financeiras. Na época eu trabalhava numa empresa de alimentação do shopping, ganhava R$200 o meu salário. Saudável. E pagava 50 de mensalidade. E aí tive que me afastar. Quando eu consegui voltar, porque era meu sonho fazer jiu-jitsu, né? Sim. Aí quando eu consegui voltar, eu conheci o Diógenes e fui ver com ele como é que era a aula dele, entender o jiu-jitsu dele. Que ano que foi isso? Foi em 2000. 2000? Em 17 anos, né? 17 anos tempo, né? jiu-jitsu. Dá umas 3 faculdades aí. Dá. Umas 3 faculdades, pós e tudo mais. E qual era a tua idade nessa época, em 2000? 18 anos. 18 anos. Legal, né? Às vezes eu penso que foi relativamente tarde, assim, Não. mas tudo tem seu tempo, né? Naquela época era o que... Antes disso não podia, né? Porque não tinha professor na região. Tinha um pouquinho antes, né? A gente via os vídeos, os cassetes do VHS do Royce, né? E olhava, isso é jiu-jitsu, tem que conhecer. Daí procurava o lugar que tinha, mas era difícil de achar na cidade. E aí, então tu foi na luta e foi buscando o teu caminho, conciliando trabalho com treino. Isso foi passando o tempo e como é que ficou? Fui treinando com o Diógenes durante um tempo, aí comecei a faculdade, aí o Diógenes abriu uma turma depois das 10, que eu trabalhava durante o dia, fazia faculdade à noite, e aí conseguia treinar depois das 10 da noite. Certo. E fui levando sempre o jiu-jitsu paralelo na minha vida, né? Certo. Mas nunca, nessa época, até a faixa roxa, nunca tive pretensão de dar aulas, né? Sempre porque eu gostava muito de jiu-jitsu, gostava de competir, gostava de treinar, né? Tinha vários amigos dentro do jiu-jitsu. E aí fui levando o paralelo, mas sem pretensão de nada, assim. Minha ideia mesmo era continuar. Pra te ter uma ideia, quando eu comecei no jiu-jitsu, eu olhava assim as turmas treinando e pensava, será que um dia eu vou ser faixa azul de jiu-jitsu, né? Era a minha ambição, né? Ser um faixa azul de jiu-jitsu. Naquela época isso é engraçado, né? Porque fui na tua academia ontem foi aniversário do Feijó, fez 35 anos, foi maravilhoso, lá tinha muito mais que 100 pessoas lá, né? Tava muito legal, muito legal. E uma turma lá grande de faixa marrom, um monte de faixa preta, né? E naquela época, assim, o faixa azul já era um grande prêmio, né? Sim, quando a gente ia para competições, aí às vezes um dos nossos instrutores, o Paulo, ia junto para competir, e aí o pessoal comentava, hoje vai ter luta de faixa roxa. Comentava, às vezes tinha 1, 2 lutas de roxa, já começava a galera a comentar entre eles, né, que não era só branco e azul. A gente falou aqui com o Daniel Feijão e até mesmo com o Rui, né? Que tinha uma época que realmente, assim, o grande slam do negócio era os faixa roxa, né? As lutas de faixa roxa, porque não tinha. Então, assim, porque até eram os roxos que davam aula, né? Os roxos iam treinar com os pretos, que tinham poucos na região, e vinham dar aula pra gente, né? E você sabe assim, o intuito desse papo, dessa união entre todos nós, é realmente isso, porque eu vi e passei por isso quanto a gente meio que sofreu na ausência de professores perto da gente. Hoje isso não existe, né? Está muito longe disso. Tem dezenas aí já de professores na região, né? No nosso vale, né? Blumenau, não sei se chega a uns 10, mas talvez tenha já mais por aí, né? Tem mais que 10. Tem mais de 10 em Blumenau, né? Isso. Na nossa equipe a gente tem 10 professores. Então você vê, né? Estou até um pouco desatualizado. Então nós estamos muito bem servidos, mas não foi assim. E a gente sempre olha muito para fora. Lógico, né? Os grandes mestres não podem parar, a gente não pode parar de admirá-los e tal, de buscar o conhecimento deles,
mas eu acho que a gente já tem um núcleo legal. Acho que basta a gente começar a se unir, né? Eu acho que seria interessante isso, para todos nós aqui. A união, a troca de informação, acho que fortalece muito o jiu-jitsu. O jiu-jitsu está passando por uma grande transformação, né? As pessoas que fazem jiu-jitsu hoje têm um perfil diferente das que faziam na época que eu comecei, por exemplo. A metodologia de ensino mudou, muita coisa mudou dentro do jiu-jitsu, né? E a gente tem que estar de mente aberta. O jiu-jitsu mostra isso pra gente o tempo inteiro, né? Como a gente conversou ontem, temos anos aí de jiu-jitsu, acho que você mais que eu, bem mais que eu, mas quem é que consegue fazer um curso, trabalhar numa área de 17, 20 anos e tá aprendendo coisas novas diariamente, né? Como o jiu-jitsu proporciona pra gente. Então acho que é importante a gente abrir a mente, tá recebendo conhecimento diferente, enxergar o jiu-jitsu dos olhos das pessoas diferente, né? Para ter uma visão cada vez mais completa e tentar entender o que é essa arte maravilhosa aí que a gente é viciado, né? É apaixonante, né? É verdade. Eu queria que você seguisse com a tua história. Nossa ideia realmente é fazer com que, até às vezes os alunos não conhecem a história do professor, né? Que dera os em volta, né? Então fazer todos conhecermos a história sua e dos demais que virão aí, outros que já vieram, para que depois a gente faça aí umas rodadas de bate-papo, uma mesa redonda sobre alguns temas específicos, ou sobre a discussão de um campeonato, como teve agora o ADCC, né? Então o legal era conhecer vocês todos, aí, o pessoal conhecer, né? Então eu queria que você seguisse, você daí teve uma caminhada lá com o Diógenes, né? Isso, eu treinei com o Diógenes uma frequência alta até eu pegar a faixa roxa, né? Recebi a faixa roxa dele. E durante isso, trabalhando, fazendo faculdade, e aí fui treinando e fazendo intercâmbio com as pessoas que eu conhecia perto, até que chegou um momento que o Diógenes meio que se afastou do jiu-jitsu para trabalhar com outros projetos que ele tinha, né? Ele tem loja, fisioterapeuta, né? Formado em fisioterapia também, foi se dedicar a outro ramo e a gente tem uma amizade muito grande. E mesmo ele estando ausente, eu queria continuar levantando a bandeira dele e continuar seguindo o ensinamento que ele tinha me passado, né? E quando eu comecei com o Diógenes, ele tinha trocado de equipe, eu tinha sido graduado pelo mestre Crowley Gracie e estava com uma união com a equipe Gracie Floripa na época, né? Hoje é a S-Team. E como o Diógenes meio que se afastou, eu acabei estreitando laços com o mestre Alexandre, depois com o mestre Dourado, e comecei a trazer eles para Blumenau para estudar, para aprender. Comecei a viajar para Florianópolis para treinar com eles, né? Foi uma outra etapa marcante no meu jiu-jitsu, né? Conhecer essas duas feras aí, tantos outros, Badeco, Mauro, Nosferatu. A equipe Gracie Floripa foi campeã brasileira faixa preta de equipes, então tem uma história muito forte, né? Os caras são conhecidos aqui. São muito. E o jiu-jitsu em Santa Catarina começou por lá mesmo, né? Porque alguns Gracies sempre tiveram por ali, né? O Crowley, o Hillion. O Hillion, o Crowley, o Tonicão, lá, o Maurício, bastante gente veio pra Floripa e lá começou a desenvolver um jiu-jitsu, né? Começou a desenvolver bem o jiu-jitsu no estado. O mestre Alexandre veio depois, já era faixa roxa, mas também deu um salto no jiu-jitsu de Santa Catarina, né? Ele é indiscutivelmente o maior atleta do estado, né? Um dos maiores do mundo, tem uma história linda de Ele é o cara que mais representou aqui no estado do jiu-jitsu. Com certeza, com certeza. Essa informação eu não tinha, bacana saber. Não, você olhar o histórico dele, conhecer, e uma coisa que foi marcante para mim dentro do jiu-jitsu, tanto com o Diógenes, com o Alexandre Souza, com o Carlos Dourado e alguns outros pessoas que foram importantes na minha carreira, eu conheci um mundo de jiu-jitsu um pouco diferente, de marrenta, de gente marrenta, lona, de pouco deixar um de lado. E uma coisa que me marcou muito, eu conheci um cara como o Alexandre Souza e eu não tinha nada para oferecer para ele, tinha só que aprender, que sugar dele. Ele me recebeu de braços abertos, sempre foi muito atencioso comigo, me ajudou muito, sabe, no meu desenvolvimento no jiu-jitsu. E aí eu comecei a pensar, pô, cara, um cara do nível desse de jiu-jitsu
e a humildade dele, o respeito dele com todo mundo, isso foi muito legal para mim, né? E a mesma linha que o Diógenes também, que eu aprendi com o Diógenes, né? Que a gente tenta continuar essa mesma linha. Eu acho que o respeito que eles tiveram por mim, eu tento passar da mesma forma, e isso que foi determinante para a gente ter essa linha de jiu-jitsu que a gente vem trabalhando. Acho que o que cola isso em todo mundo no jiu-jitsu é realmente o amor à arte marcial. Aí você falou, o que eu tô dando para ele, né? E ele tá me dando tudo isso. É realmente porque ele ama o que está fazendo e ele faz isso de graça, ou faz isso numa hora extra do trabalho dele, ele não se importa, porque ele gosta tanto daquilo, né? Nem nós aqui hoje, né? Você poderia estar dando aula, a tua aula, eu acho que está no horário da sua aula agora. Daqui a pouco meu aluno e tá amigo Cachopa vai estar substituindo lá. E está aqui agora, né? Eu trabalhei o dia inteiro e estou aqui fazendo outras coisas, quer dizer, eu podia estar descansando, mas não, a gente gosta tanto disso que a gente cede nossos horários da nossa vida para fazer, e para doar, e para se unir, e para levar algo mais pro jiu-jitsu, né? Perfeito, eu acho bem importante a gente tá falando disso, porque eu acho que é uma coisa que vem acontecendo muito frequente. O Brasil é um país de empreendedores, né? A gente é muito empreendedor, mas infelizmente muito fracasso nesse meio, né? As pessoas dentro do jiu-jitsu está acontecendo muito de a pessoa querer viver do jiu-jitsu, né? Mas sem ter vivido pro jiu-jitsu primeiro. Então primeiro você tem que plantar, você tem que construir uma história, tem que conhecer o jiu-jitsu, né? E eu vejo hoje a minha visão de jiu-jitsu é diferente da que eu tinha há 2, 3 anos atrás. Eu tenho certeza que daqui a 2, 3 anos será diferente também, né? Então a gente não pode querer só colher, a gente tem que se preocupar muito mais em estar plantando, estar fortalecendo o jiu-jitsu como você está fazendo, né? Tá se dedicando ao jiu-jitsu, e aí as coisas vão acontecendo pra gente. Eu acho que o erro tá em alguns pontos de querer só sugar do jiu-jitsu, só tirar, né? E não fazer sem. E você, quando que você montou a tua primeira academia? Que ano foi? Como foi? Bom, não vou lembrar o ano exato, mas eu era faixa roxa pelo afastamento do Diógenes. Aí a gente tinha eu, o Marcelo, o Paulo, o Jorge, que é um amigo O Jorge, o Melete. Isso, e poucas outras pessoas que queriam continuar treinando. Eu pedi, Jorge, eu posso montar uma salinha com tatame pra gente continuar treinando? E aí ele autorizou, né? Aí eu aluguei uma sala no Comercial Caçadores, lá na Velha, uma sala que tinha 4 por 5 metros de tatame. Daí a gente comprou um tatame de lona, raspa de pneu, do Eduardo, da Chutes, grande professor de judô, aprendi muito com ele. Comprei o tatame dele, a gente montou e começou despretensiosamente. Aí eu falei pra ele, mas se vier alguém treinar com a gente, eu vou deixar treinar e ajuda a pagar o aluguel, e a gente continua se mantendo treinando, né? Até então o jiu-jitsu não era como é hoje, né, na cidade. E foi acontecendo, mas pra minha surpresa eu fui gostando de dar aula, né? E ontem eu tava conversando com a minha esposa, às vezes as pessoas me faziam perguntas de técnicas ou de situações de luta que eu respondia muito naturalmente, aí depois eu pensava, como é que eu sei disso, como é que eu aprendi isso? E eu acabei me descobrindo como professor e gostando cada vez mais de dar aula, e desde então nunca mais parei, sempre levei paralelo aos meus trabalhos que eu fazia, né? Eu terminei a faculdade de administração, depois tive empresa, tudo, e fui levando o jiu-jitsu de uma maneira paralela na minha vida, mas acabava que tinha mais dedicação ao jiu-jitsu do que a minha profissão, a minha empresa mesmo, né? Eu chegava de manhã, já abria Gracie Mag, tatame, portal do Vale Tudo, os vídeos do YouTube, e aí ficava o dia inteiro acompanhando luta e trabalhando. Que loucura, né? Loucura. E até chegar um momento em que eu estava muito estressado, muito problema no trabalho, a empresa fluía bem, mas quando não é o que você gosta, não tem dedicação que te faça feliz, né? E eu pensei assim, vou arriscar, né? Até então eu tinha um paradigma que não dava para viver bem do jiu-jitsu, mas eu pensei, o que é viver bem, né? Vou viver, vou fazer o que eu gosto e ver até onde eu consigo me manter. E vendi minha empresa e decidi me dedicar exclusivamente ao jiu-jitsu. E isso foi há 7 anos atrás, mais ou menos, que eu me dediquei exclusivamente ao jiu-jitsu. Mas daí também não fui na aventuragem, né?
comecei a fazer educação física. Eu já vinha há muito tempo treinando muito, fiz seminários com Rickson Gracie, Braga Neto, Celcinho Vinícius, Rodolfo Vieira, Checha e tantos outros, né? Aprendi muito com muita gente, fui me preparando para isso, curso de luta, de treinamento funcional, fiz até curso de professor de boxe. Não. Mas o jiu-jitsu que é a minha paixão, né? E desde então, o que eu achava que não ia me manter foi o que está construindo a minha vida hoje. Na verdade, a gente cria um monstro, né, que a sociedade às vezes não vai encarar de boa forma, ou realmente a tua visão é meio conturbada, porque, sabe, não tem boas experiências, as pessoas ganham dinheiro com isso, né? E aí você começa a criar esses monstros, mas com muita dedicação, né, cara, tudo dá certo. E eu acho que é mais uma luta interna para você realmente cair de cabeça nisso, e nesse momento passa 1 ano ou 2, você está fazendo outras coisas que não significam nada para você, né? Você está, né, no piloto automático, né? Vivendo a vida dos outros, né? Assim, ó, o jiu-jitsu ele tem milhões de exemplos desses, de pessoas que poderiam seguir carreira do pai, ou médicos, advogados. Hoje mesmo eu vi entrevista de um cara, sem citar nome. O cara é filho de um grande empresário no Brasil e ele tem academia nos Estados Unidos. Largou tudo, teve academia no Rio há muitos anos. Largou tudo, vive do jiu-jitsu. E com certeza é o cara mais feliz, entendeu? Tá fazendo o que gosta. Quem faz o que gosta não trabalha, né? No meu primeiro seminário com o mestre Alexandre, ele falou isso, perguntaram para ele como é que era viver do jiu-jitsu, né? Ele falou, não é fácil, cara, só que eu acordo feliz, dou aula feliz, e eu dou aula para, às vezes, médicos, advogados, empresários que chegam na minha academia estressado, mal-humorado, né? Então, fazer o que tu gosta realmente não tem preço. A gente linka muito sucesso a dinheiro, né? E, pô, sucesso não tem nada a ver, satisfação pessoal que tu tá falando que tu gosta, né? Não ficar preocupado de domingo à noite, meio amanhã é segunda, né? A gente tá focado que amanhã é segunda, vai ter treino, começa um planejamento novo, metas e objetivos, né? E o trabalho também é relativo, né? Tipo, não trabalha fazendo o que tu gosta, tu acaba não trabalhando tanto, mas eu vivo 24 horas por dia o jiu-jitsu, né? Quando não tô dando aula, tô trabalhando em planejamento, assistindo lutas. Eu acho, acontece um campeonato esse final de semana, eu chego na academia amanhã, meus alunos vêm comentar, né? Você viu tal. Eu acho que o professor não pode dizer, não vi. Eu tenho que chegar para ele, não vi, a posição foi tal, foi assim, né? Entender do que, né, do que está vivenciando, até para continuar motivando eles a acompanhar e estudar o jiu-jitsu também. E falando nisso, né, falando da atualidade de campeonato, que o pessoal vem comentar na academia, a gente comentou ontem na academia, no final do treino, né? Até minha mulher perguntou assim, você falou que ia treinar 8 horas, chegou quase 11. Ela não sabe que o papo é mais longo. Que a resenha de tatame é mais longo que o treino, né? A resenha faz parte do treino, né? Daí tu tava falando, né, de como as coisas estão mudando, né? E o jiu-jitsu ele tá em plena transformação. Achei muito interessante que teu ponto de vista sobre o berimbolo, que é um momento que isso vamos à frente ainda, e quem não fizer certos passos agora não vai conseguir fazer o que vem para frente, né? Que isso talvez seja... Fala um pouco. Exatamente, eu acho que a gente, às vezes, o medo do desconhecido te cria bloqueio. É mais fácil criticar uma novidade do que eu estudar ela e aprender, né? E eu entendo que dentro da academia não adianta eu criticar o atleta que amarra, o atleta que fica fazendo 50-50, que só faz berimbolo, né? Se eu não gosto daquele jogo, eu vou estudar aquele jogo para aprender a neutralizar ele. E a gente acompanhou várias transformações. A meia guarda, que hoje é clássico, uma grande ferramenta de competição, foi criticada e foi uma novidade. Eu fui crítico da meia guarda, criticava, e hoje eu adoro fazer meia guarda, aprendi muito sobre meia guarda, a importância dela no jiu-jitsu. E o berimbolo, a 50-50, que já foi uma grande novidade, hoje é básico. Você vê
era uma coisa de pena, de leve, galo, hoje você vê pesadíssimos fazendo 50, né? É uma constante, é uma evolução, e o que era uma novidade a gente tem que começar a trabalhar hoje como básico. Então não adianta mais eu achar que o básico era só aquilo, o básico continua sendo, os fundamentos continuam sendo extremamente importantes, mas eu tenho que entender que daqui para frente bolo vai ser quase que um fundamento. Eu saber movimentar, girar e ficar de cabeça para baixo, rodar os ganchos de perna, eu tenho que aprender a me virar com isso. E os meus alunos hoje são crianças, vão crescer no jiu-jitsu onde isso vai ser básico. Quem não souber se virar nessas situações vai estar desatualizado. Né? A gente conversou também por telefone e trocou ideia pessoalmente sobre o treino e como são as coisas na academia hoje, como é um treino de academia hoje, como era antigamente. Né? E essa parte física do jiu-jitsu, né, que se aplica ao jiu-jitsu, eu vejo assim que tem professores que levam num caminho, né, mais pesado, físico, outros preferem fazer um físico totalmente voltado para a posição, né, e falam para o aluno, olha, você quer ser competidor, você vai ter que buscar algo a mais, obviamente, né, então procura um preparo físico e tal. O que você pensa do preparo físico para os seus treinos de jiu-jitsu? Você oferece isso tudo aos seus alunos? Ou isso, aqui você treina jiu-jitsu e o físico é de jiu-jitsu? Como é que você lida isso? Uma pergunta, né? Eu acho o jiu-jitsu tem que ter muito controle corporal. Então eu procuro trabalhar a minha parte de aquecimentos das atividades iniciais do jiu-jitsu voltada para esse controle corporal, para as posições do dia. Certo. Por exemplo, se eu vou dar uma aula de queda, lógico, eu faço rolamentos para adaptar o corpo à queda, para a movimentação, né? Ou trabalhar com fuga de quadril, com a movimentação básica. Mas eu entendo que a pessoa que vem treinar comigo, seja atleta ou não, ela vem pelo jiu-jitsu. Certo. Né? E se ela quisesse ficar 1 hora fazendo polichinelo, corrida, flexão de braço, abdominal, ela estaria indo para uma academia e não para o jiu-jitsu. Então eu ofereço a minha aula quase que integral ao jiu-jitsu, até a parte física eu trabalho voltada para o jiu-jitsu. Mas eu digo para os meus atletas que de competição, e até para quem quer ter um jiu-jitsu mais pesado, mais forte de luta, né, tem que complementar. Tem que complementar. Assim como no meio empresarial o inglês ou a faculdade, uma época foi diferencial, hoje é básico. Claro. Né? E dentro do jiu-jitsu, hoje a preparação física é básica, não consegue ir num campeonato que às vezes você faz 7, 8 lutas, né, e em alto rendimento, sem uma preparação física, né, sem um trabalho de coach, um trabalho psicológico, um trabalho de yoga, de respiração. Então, tudo que eu consigo trazer para a academia, para complementar, eu faço. Então, dentro da minha aula, eu tento trabalhar quase exclusivamente o jiu-jitsu, né, com suas vertentes, né, de filosofia, tudo junto. Mas eu ofereço dentro da nossa estrutura, a gente tem treinamento funcional para trabalhar com os atletas que querem essa linha. Né? Eu ia fazer uma pergunta eu ia falar sobre o campeonato, porque assim, eu não tenho vivência do campeonato. E eu me lembro, assim, alguns que eu fui, né, que o jiu-jitsu ainda era um pouco desorganizado. O cara chegava lá 8 horas da manhã e às vezes botava no final da tarde. Isso melhorou um pouco ou não? Cara, melhorou bastante. A Confederação Brasileira é um exemplo disso, né? Eu acho fantástico você... Na verdade é básico, né? Mas dentro do jiu-jitsu a gente se surpreende. Você tá com o cronograma de começar 9 horas a competição, 5 para as 9, estão todos os árbitros dentro do tatame, toca o hino nacional, o professor Álvaro ou o coordenador dá o comando, 9 horas em ponto, os atletas são chamados para lutar. Perfeito, como tem que ser, né? Como tem que ser. Só que eu entendo que regionalmente é complicado por causa de nós professores, né? Nós acabamos, porra, meu aluno não se inscreveu, dá um jeitinho e acaba em cima da hora. Isso. Aí eu cobro do organizador o cronograma, mas se meu aluno é desclassificado pro WO, eu brigo. Ah, mas como, cara? Foi só 15 minutos, 20 minutos, né? Então eu acho que a gente precisa mudar um pouco a nossa cultura como professor para que os campeonatos sejam cada vez mais organizados, mas eu acho que o respeito com o atleta é fundamental, né? Você tem que seguir o cronograma,
tem que trabalhar por uma boa arbitragem, tem que valorizar os atletas não só financeiramente, mas como reconhecimento. Antigamente tinha muita imparcialidade também na arbitragem. Isso era um dos problemas, né? Infelizmente. Para ganhar de um carioca, antigamente, você tinha que ganhar 2 vezes dele. Dele e do árbitro. Dele do Eu me lembro bem, o negócio era complicado. Eu via mais na televisão. Tem muitas questões subjetivas, né, de pontuação, então acaba sendo complexo e abre margem para erro, né? Esse negócio da vantagem é complicado, né? E isso eu acho que é um dos pontos que essa federação do Rickson vem querendo lutar contra, né? A vantagem. Que ele acha que a vantagem ela atrapalha muito. Não sei te dizer, não tenho uma opinião formada sobre isso, porque como o Metamoros, por exemplo, né, a ideia é fantástica, botar 2 atletas de alto nível lutando, buscando a finalização. Certo. Só que tu acaba, se você acompanhou os eventos, vê que são 2 atletas, às vezes um lutando para não ser finalizado, né, e uma luta amarrada. Certo. E quando são 2 atletas de alto nível, é difícil tu achar que em 20 minutos a gente vai se finalizar e vai buscar. Tava dando tudo empate, né? A finalização acaba acontecendo porque eu vou te raspar, você defende uma raspagem que entra uma finta, uma situação de defesa de ponto que acaba resultando em finalização. Mas se eu trabalho buscando só a finalização e você trabalha só para se defender, acaba ficando uma luta morna também. Né? Então é difícil achar uma solução para isso. Eu gosto do formato que é hoje, eu acho que tem bastante coisa que dá para melhorar ainda, em questão de regras, né? Mas eu acho o formato de ponto, de vantagem, eu acho interessante. O Rickson, pelo que eu tenho acompanhado, ele é a favor desse formato de pontuação e todo. Até porque ele foi um competidor a vida inteira, né? Ele lutou muito, né, no campeonato. Ele tinha ponto e tal, então ele e alguns outros falar que não gostam de campeonato de pontos não é verdade, né? Mas ele julga muito a vantagem. Os pontos, um formato de luta de 10 minutos, isso ele é totalmente a favor. Esse formato Metamoros, eu acho que não funciona também, por causa da televisão. Elas são lutas muito longas, chega a ficar meio chato assim, para alguns, né? Para nós não, porque a gente adora. Quando está assim, meio monótono, para nós ainda está bom. Mas eu acho que não cola, muito longo, entendeu? E ficou provado que é muito difícil você finalizar o cara em alto nível, como você falou. Então estava dando muito empate, porque o cara primeiro não quer perder, depois vou ver se eu ganho. Aí ficou chato o negócio. A luta para não perder acaba sendo chata. Ficou bem chato. Mas a questão de ponto, hoje a gente, de vantagem, hoje quantas lutas de alto nível acabam com vantagem? E você tirar a vantagem, vão ser lutas que acabam por empate. E aí vai trazer para o subjetivo quem atacou, quem buscou mais. No final vai ter que ter um julgamento. Exatamente. Então vai ficar nas costas de alguém de julgar ou não. E é complicado. Vamos deixar os caras fazer a regra, vamos ficar na parte da crítica só. A gente não está nesse nível para fazer regra. Mas uma coisa que eu tenho aprendido ao longo das minhas aulas, dos meus anos de jiu-jitsu, é não ficar criticando, né? A gente esperar para ver e, quando possível, tentar colocar uma solução, porque é complicado, né? Criar regras, organizar as coisas. A federação, a confederação, de quando eu comecei no jiu-jitsu, porque hoje melhorou muito, eu vi várias pessoas criticando o Mundial ter ido para os Estados Unidos, mas olha o que é o Mundial hoje, né? O que era no passado, o quanto cresceu, o quanto o jiu-jitsu está crescendo no mundo. O crescimento do jiu-jitsu prova que as coisas estão no caminho certo, né? Isso. Não tem o que dizer. Qualquer lugar desse mundo já tem jiu-jitsu, né? Eu acho que não tem jiu-jitsu apenas onde está tendo guerra, porque o resto. E onde tem guerra tem um soldado que provavelmente já é bem treinado pelo jiu-jitsu. E se tem guerra, tá faltando jiu-jitsu no lugar. Também tem essa. Mas assim, por exemplo, a questão de desafios hoje é um absurdo a gente pensar que você vai entrar na academia de alguém, desafiar e ver qual é a melhor modalidade. Não, Mas foi assim que o jiu-jitsu cresceu, né? Se não tivesse sido assim,
teria hoje jiu-jitsu, eu estaria vivendo do jiu-jitsu, né? Não, acho que não. Então eu acho que a gente não tem que criticar, tem que tentar analisar e olhar os pontos positivos do que vem acontecendo e, lógico, tentar melhorar sempre, né? Eu vejo assim, ó, eu acho que nós estamos num momento, né, o jiu-jitsu, vamos dizer, atingiu a maioridade. E a gente está num momento que a gente está em busca, todo mundo está em busca de fazer isso melhor, né? Então eu vejo muitas pessoas indo buscar alguns resgates japoneses mesmo, em termos de filosófico do negócio, né? Primeiro a gente, né, os Gracie Jiu-Jitsu, e colocaram a logomarca do negócio, depois de uma forma genérica, né, virou o BJJ, né, Brazilian Jiu-Jitsu. Acho que é a primeira nacionalização de uma arte marcial, né? E depois a gente viu que na verdade tem uma outra raiz, que não é nem brasileira, e que tem muita coisa de lá que a gente pode trazer, porque o jiu-jitsu, a família Gracie, ela levou o jiu-jitsu de uma forma assim muito assim desregrada, de certa forma, né? Você vê no paralelo como é um karatê, o judô, né? A disciplina e tal. Eu acho que essas coisas a gente tem buscado. E eu acho que todo mundo está fazendo o seu trabalhinho, sente os seus buracos, né? Que veio, né? Pô, eu recebi o jiu-jitsu de um jeito, o outro recebeu do outro, tá todo mundo cheio de buraco aí nas suas formações. Pela forma que isso foi dado, pela rapidez disso tudo, né? Foi muito rápido, na verdade. E não é porque eu aprendi assim que eu tenho que transmitir assim. Então. Eu passei muitas vezes pessoas vindo falar comigo assim de eu quero botar meu filho no jiu-jitsu, mas antes eu vou botar ele no judô para pegar uma disciplina, né? Eu digo, pô, cara, mas o jiu-jitsu tem disciplina também, mas a visão que se tem foi meio difamada pelos desafios, pelo vale tudo, né? Estragou um pouquinho naquela época, né? Isso, acabou estragando um pouco, então eu acho que é uma missão nossa tentar resgatar isso, né? A parte filosófica, a parte disciplinar. Eu gosto de fazer saudação inicial, saudação final, gosto de fazer um fechamento da aula, passar alguma mensagem para os alunos de superação, de tentar fazer eles entenderem a importância do jiu-jitsu na vida deles. E com as crianças a gente tem um trabalho inovador, bem legal. A gente faz pesquisa comportamental. Meu TCC foi feito em cima de comportamento, do benefício comportamental do jiu-jitsu para a criança. A gente tem uma avaliação paralela com os pais avaliam em casa se a criança teve aumento ou diminuição de agressividade, rendimento escolar, cooperativismo. A gente tem um trabalho de criança bem legal justamente para mudar esse conceito que foi misturado no jiu-jitsu com vale tudo, com briga, com desafio, com falta de respeito. Bacana você falar isso, porque o desenvolvimento mental de qualquer um, né? Ele, assim, eu fiz um curso de liderança, de modelo mental. Não vou dizer que é assim, né, da forma que eu aprendi nesse curso, um curso bem longo, 5 meses. E a formação mental de qualquer um, ela é dada pelo meio ambiente, pelas pessoas em volta, pelos pais, por uma academia que frequenta. Então é muito, muito importante para a formação de quem vai ser esse indivíduo, né? Então, receber assim uma educação na arte marcial, jovem, isso não tem preço. Tem preço. E o exemplo, né? A criança está, às vezes, no meio que ela está inserida, a pessoa, digamos, que ela vê como poderosa ou grande ou conhecida, às vezes é uma pessoa de má índole, uma pessoa envolvida com crime, porque a gente tem muitas comunidades carentes, né? E aí, de repente, ela entra num contexto onde o ídolo dela é um campeão de jiu-jitsu que não bebe, que não fuma, que faz esporte, que respeita, que salda o tatame para entrar, para sair, né? Que tem vários amigos do mesmo nível saudável, então ela começa a ter visão diferente do que é o reconhecimento, o sucesso, o crescimento, né? E aí ela começa a se espelhar em bons exemplos. A criança ela vê assim, até o kimono e tal, né? Fala, nossa, tal. Eu tenho um vizinho,
um casal que tem 2 filhinhos e tem um menino bem pequenininho. Aí ele, às vezes eu saía assim vestido de kimono já, né? Entrava no carro e ia pronto, né? Aí ele assim, mãe, olha lá, tem um ninja lá e tal, né? Daí ele, toda vez que ele me vê agora, ele diz que eu sou um ninja, né? Aí ele criou uma imagem por causa do kimono. Então assim, eu acho que a criança, a gente teve esse exemplo em algum momento, de ver lá um mestre, né? Um professor de kimono. É diferente, né? Porque não é normal, né? Você fala assim, pô, o que é esse cara? Daí de repente ele só faz associações e vai criando assim um certo respeito mesmo, né? Pelo outro. E você sabe que hoje a criançada perdeu o respeito geral, né? Sim, infelizmente. A gente enfrenta bastante problema de pessoas que trazem os filhos para serem educados na academia. E a gente não é educador. A gente está transmitindo tudo que a gente pode de conhecimento, mas a gente fica 1 hora com a criança por dia, às vezes 2 vezes por semana. Todo o restante é construído em casa, na escola, né? Todo mundo tem que participar disso. Então a gente às vezes acaba recebendo, dá um jeito nesse menino. Né? Pô, a gente tenta fazer o possível, mas não é função nossa fazer tudo isso. E hoje a gente enfrenta um problema grande de respeito, de indisciplina que tá. Mas o jiu-jitsu está aí para dar um jeito nisso, né? Faz o que pode, mas assim, né? A gente faz o máximo que pode, mas eu acho que o que a gente pode fazer mais mesmo é ser exemplo. A gente fazer com que as crianças daqui a anos continuem olhando uma faixa preta, um kimono e digam, poxa, eu quero ser assim, olha o ninja, né? Não, aquele professor ali tá lá de kimono bebendo, fumando, brigando, ou ele vê você assim, de kimono, aí daqui a um tempo ele tá crescendo e ele olha, mas o cara é trapaceiro, trambiqueiro, pronto, faz isso, aquilo. Eu acho que cabe a gente manter com que as pessoas continuem olhando o kimono com respeito, com admiração, né? Agora você falou um negócio interessante, na hora de chegar um pai desse aí, né? Fala assim, o senhor também não quer treinar aqui não? Eu acho que talvez aqui o pai tem que ser educado. É verdade. Dá uma fichinha dele lá preencher. A gente passa muito coisa, a gente acompanha cada coisa aqui. Tem muito pai e filho lá? Tem bastante, não que treinam juntos, né? Mas tem bastante pais e filhos. Tem famílias inteiras, treinam pai, mãe, filhos. Legal, né? É muito legal, muito gratificante. E aí tu vê a família inteira envolvida num projeto, algo em comum, algo que naquele momento é deles, que conversam sobre as mesmas coisas, né? E o jiu-jitsu tem a agregar para todo mundo, né? Não importa a idade, não importa gênero, tudo. Vai ter alguma coisa que você aprende e cresce com o jiu-jitsu. E quais são os teus projetos pessoais no jiu-jitsu aqui na região? O que você está buscando? Você gostaria de falar sobre isso? Cara, eu sou bem ambicioso. Como eu te falei, eu comecei sem muita pretensão, mas hoje eu tenho bastante sonhos dentro do jiu-jitsu. Quero continuar dando aula bastante tempo, mas quero viajar o mundo dando aula, dando palestras. Eu tenho dentro da nossa equipe um curso de formação de professores, onde eu trabalho didática, trabalho conhecimento geral com os professores, postura dentro do tatame, metodologias de aula. A gente está desenvolvendo um estatuto novo para a equipe. A gente está com já uma filial na Europa, uma que outra que vai abrir em breve. Quem é que está lá na Europa? É um aluno do Mestre Dourado, está em Amsterdã. E a gente está em breve, um aluno meu está na Itália, está arrumando os documentos de cidadania. Vai começar desse aluno. Isso. A gente vai começar uma filial lá. E a gente tem planos de expandir, né? Com calma. E aí, meu objetivo daqui a um tempo é estar dando suporte para os meus alunos. Eu tenho hoje poucos horários que eu dou aula na minha academia, porque eu quero que minha equipe cresça forte, né? Então eu gosto da oportunidade de abrir polos que hoje eu deixo na mão de alunos, projetos sociais. Hoje tem vários projetos que são meus alunos que tocam, não sou eu que faço, né? Eu me incentivei no começo, mas hoje eles dão continuidade, e daqui a um tempo eu quero continuar dando aulas, mas meio que como uma forma de suporte para os meus professores, né? Para que eles se desenvolvam e tenham as oportunidades deles também. Ontem eu estava lá, né, na tua academia, eu vi, me chamou bastante atenção
os teus alunos passando em posição, né? Os faixa preta, né? E não foi nenhum nem outro, foram alguns, né? Não sei se, acho que não foi apenas um dia especial, né? Eu acho que deve acontecer com frequência, né? Sim, porque eu tenho bastante alunos competidores, né? E eu costumo tentar contextualizar a minha aula sempre. Então eu falo, por exemplo, essa queda o Rodolfo Vieira aplicou no Mundial tal, no atleta tal, para que as pessoas possam pesquisar depois e vejam, porque na minha visão, a competição de alto rendimento é o ápice da dificuldade. Então, se foi a posição aplicada em alto rendimento, ela é funcional. Então, eu tento contextualizar. E sempre que posso, eu faço isso com os meus alunos, né? Então, eu tenho um planejamento anual, semestral, mensal, que às vezes eu altero, mas normalmente eu sigo. E aí eu passo, por exemplo, pela guarda de la riva, e aí eu vou passar um tipo de raspagem que o meu aluno cachopa faz bem, né? Eu digo, cachopa, hoje você pode demonstrar a posição na aula, né, que faz muito bem, porque às vezes até surge dúvida e ele aplica em grandes campeonatos, então ele já consegue esclarecer algumas coisas de vivência prática, né? E aí as pessoas passam por falar, pô, é um atleta nosso, ele está aqui, está fazendo, aplicou isso em uma grande competição, então eu posso chegar lá também, né? Para que as pessoas vejam que está no jiu-jitsu, o auge, o nível máximo que alguns atletas sonham chegar, não é mais Rio São Paulo. Está aqui, está à nossa volta. Você falou, né? O Alexandre Souza foi um grande expoente. Eu te fazer uma pergunta, sei que você é um estudioso do jiu-jitsu. Fazer já uma analogia, já uma pergunta. Um mestre, eu vi ele falar e já concordei de pronto, né, com o que ele falou antes. Que hoje só passar uma guarda já é uma grande dificuldade. Um bom guardeiro, você passa às vezes 10 minutos, você não passa a guarda do cara e entra em várias ciladas que o cara vai te colocando ali, né? Então o cara falou assim, esse mestre falou o seguinte, nesse cenário de dificuldade de você apenas passar a guarda, o pessoal começou a olhar muito mais pro pé, perna, tornozelo. E hoje você vê que isso é o que está acontecendo muito. Você acha que esse momento, isso está uma loucura, cara? Você vê esse ADCC aí, né, e outros campeonatos provam que bobeou com o pé ou com o tornozelo, vai ficar sem, né? O que você acha disso tudo? Cara, como eu te falei, tenho a mente aberta, né? E quando eu peguei a faixa marrom, eu comecei a querer só pegar pé e joelho, né? Achava demais, porque era novidade no momento, né? Certo. E meu professor Diógenes, que é de uma escola antiga, eu acho que você talvez tenha aprendido dessa forma também, certo, que pegar pé era meio que apelação. Pô, não deu certo, não consegui fazer o meu jogo, eu vou no pé porque ali talvez eu consiga. Certo. Eu aprendi assim, e eu passei isso para os meus alunos. Só que eu comecei a ver que isso não é mais uma realidade. Né? Hoje, grandes atletas estão indo no pé. E a gente via antes pessoas, digamos, menos expressivas dentro de um cenário de lutas, atacando o pé, e aí aqueles atletas mais conhecidos defendiam e aí já pegavam as costas, passavam guarda, usavam aquilo a favor deles. E de repente comecei a ver os atletas de alto nível conhecidos buscando ataques e finalizações de pé. Aí eu já chamei meus alunos para uma reunião e falei, pessoal, esquece o que eu tinha falado de apelação. Vamos começar a estudar mais as posições de pé, de joelho, e estudar mais isso, como a gente pode agregar no nosso jiu-jitsu, não só a gente faz também o caminho contrário, né? Tipo, não deu para passar a guarda, vou no pé. Às vezes eu vou no pé para desviar a atenção e passar a guarda, né? Usar isso a meu favor. E aí o que tem que ter muito claro para o atleta é a tomada de decisão, né? Até que ponto eu vou insistir na posição ou qual o momento de eu abandonar para não tomar uma raspagem, uma passagem e tentar alguma coisa nova, né? Mas hoje eu mudei minha cabeça em relação a isso e eu acho que a gente tem que ser completo, tem que conhecer o máximo possível. Eu acho que um grande atleta, eu digo para os meus alunos, você é um grande atleta, tem que ter uma linha de jiu-jitsu, porque jiu-jitsu é infinito, não tem como ser muito bom em tudo. É verdade. Tem que ter uma linha para se aperfeiçoar, mas tem que conhecer de tudo.
Agora, se tu é professor, tu tem que ser bom em tudo. Não digo bom de saber fazer tudo, Tem que saber passar, mas de conhecer tudo, tem que conhecer tudo. Então, não adianta, berimbolo não funciona, não. Vai conhecer o berimbolo. Talvez sirva para esse aluno. 50 é amarração, mas vai conhecer como funciona essa amarração de 50. Né? Tem que buscar conhecer, porque tu vai chegar um momento que tem muitos alunos, como eu tenho muitos alunos de biotipo diferente, de técnica, de escola, de linha de jiu-jitsu diferente. E aí eu tento individualizar na medida do possível. Chegou, estudei uma técnica tal que vai encaixar no teu jogo, vou mostrar e já tento trazer para eles, né? E eu tenho um atleta hoje que está se destacando bastante, o Gustavo Teles, que é um exímio pegador de pé. A gente treina pesado, atacando um pé do outro e ele tem feito conquistado muitas vitórias com ataque de pé. Eu vejo que acabou-se essa era da grosseria, né? Isso talvez tenha sido criado porque o pessoal de antigamente não era tão bom nisso. O bom uma defesa, não acho que era por grosseria, não. Eu acho que era pela ausência de conhecimento. Eu acho, entendeu? É o que eu acho. Como eu também acho que eu sou muito fã da família Gracie, mas a deficiência deles em queda sempre foi notória. Vamos saber. E por isso também eles não davam tanta ênfase, não conheciam tanto. Entendeu? Hoje, todo mundo tem que ser completo e esquece como você recebeu o jiu-jitsu, vai buscar o teu complemento, tanto em pé como chaves, pé, eu fui muito resistente à parte de quedas, sempre gostei de fazer guarda, a maior parte do meu jiu-jitsu começava as lutas de joelho, né, porque eu ouvia que treino de queda machuca muito, esse tipo de coisa. E hoje as lutas na minha academia começam todas em pé, a gente treina bastante queda, tem muitos judocas que treinam com a gente também e me ajudam nessa parte em que eu tenho deficiência de queda, mas é importantíssimo, né? Eu ouvi uma vez uma pesquisa de um grande professor que 60% das lutas, acho que é um número aproximado disso, são definidos no primeiro minuto. A pontuação que se faz no primeiro minuto decide a luta, né? É verdade? E aí entra a queda, né? E quantas lutas são decididas numa queda? Hoje você vê atletas peso leve, grandes guardeiros e tentando lutar por cima, se manter por cima, pela dificuldade que dá de passar uma guarda, né? E uma queda pode fazer toda a diferença. Questão de valorizar mais a queda. Como diz um aluno meu, em competição, 2 pontos é uma goleada. Claro, lógico. Alto nível, às vezes o 0 a 0 ali aparece direto e no final fica uma vantagem. O cara conseguiu uma queda ali, fez a diferença. Sem falar que fortalecer as suas quedas te deixa uma base melhor e vai te ajudar no trabalho de passagem de guarda também, de movimentação por cima, né? Porque a base de judô, tentar raspar um judoca é dificílimo. A base em pé, né? De não cair, a menos que quando não tem adaptação do jiu-jitsu se joga de barriga no chão, né? Que é comum, né? Mas eu acho que a luta em pé desenvolve muito. Eu estimo meus alunos, eu sempre abri guarda de joelho e tentava passar de joelho. Hoje eu estimo muitos deles a fazer isso em pé, abrir guarda e passar guarda em pé para trabalhar essa base, para melhorar essa base. Isso ajuda muito. E sabe o que eu penso? Eu penso assim, o meu estilo de lutar, eu sempre fui mais passador. Só que, vamos começar de joelho, ou vamos começar já tomando já uma posição, a minha opção em treino no dia a dia é fazer guarda. Porque é mais divertido até, é mais gostoso. Então pega lá e faz guarda. Então, na verdade, você é aquilo que você faz todo dia, né? Você não pode ser uma coisa no campeonato e fazer o teu treino de segunda a sexta assim, fazendo o campeonato assado, não vai funcionar. Então, eu penso, se eu fosse um competidor, eu tinha que abandonar, de fato, todo esse tipo de raciocínio do meu dia a dia de treino e fazer aquilo que eu faria no campeonato. Então, eu teria que realmente começar sempre em pé, porque eu ia tentar jogar o cara para baixo, de qualquer jeito, e cair por cima. Cair por baixo, para mim, seria a última das opções. Penso eu, né? Então,
Eu não poderia nunca começar um treininho de joelho, porque daí eu estou começando num lugar que eu já não quero, né? Então, realmente, mas eu entendo, é dificílimo, as academias não são gigantes, a tua é grande, mas não são todas assim, aí tem muita gente, um pode cair em cima do outro. A queda mesmo, ela é complicada todo dia. A defesa de queda é complicada, não querer cair é complicado. Complicado, mas vai fazer o quê, né? A gente escolheu isso, né? A gente não escolheu ser cozinheiro, né? Mas eu acho assim que não necessariamente teria que mudar o teu estilo de treino, né? Mas tu direcionar ele. Eu digo muito para os meus alunos, não é treinar muito, é treinar inteligente, treinar de uma maneira inteligente. Então, eu gosto de lutar por cima, mas quer dizer que no campeonato eu cair por baixo, não vou me virar, né? Eu não sei aplicar muito bem uma queda, então treina muito bem uma raspagem. Né? Como a gente vê grandes atletas pesadíssimos que tem como digamos, a raspagem deep ou algumas raspagens como a queda deles. Puxam, garantem a queda ali e aí depois continuam o decorrer da luta por cima. Então eu acho que tem que direcionar, porque o treino ele é o laboratório, não é a nossa competição. Então é ali onde eu vou experimentar e eu vou me descobrir. Né? Até como de repente, eu fui um crítico de meia guarda, não gostava, e hoje eu gosto muito de fazer, porque era uma deficiência nossa, eu tive que estudar meia guarda para fazer com meus alunos para que eles melhorassem a defesa, né? E aí comecei a gostar e instigar eles a fazer. E eu acho que você se colocando na situação que não é o teu forte, vai te fazer entender. E eu digo muito para eles o seguinte, se eu te mostro uma posição, tu aprende duas, né? Se eu estou te mostrando uma passagem de guarda, eu estou falando o tipo de domínio, de pegada, você como guardeiro já tem que pensar, então essa pegada e esse domínio é importante para o passador. Então são essas que eu não posso deixar ele fazer. E você desenvolvendo bem a sua guarda, você vai melhorar a sua passagem, porque você vai entender mais a visão do guardeiro. O que eu acho que acontece muito em luta é a gente entrar em competição, eu digo, quando acaba caindo por baixo, por cima, uma situação que a gente não quer. E é comum tu acompanhar um aluno que só passa a guarda no treino e chegar numa luta puxar para a guarda. Né? Mas é porque às vezes ele vai competir muito no vamos ver o que dá. Né? Sem uma estratégia. Sem uma estratégia. E eu acho que aí é que se peca. Então eu tenho que ter uma estratégia. Eu vou começar derrubando, vou trabalhar a passagem por cima. Ou eu vou puxar, mas eu vou tentar botar na guarda tal, e dali eu vou tentar raspar. Depois de raspar, eu vou tentar tal coisa. Mas a gente acaba entrando pra luta pensando, eu tenho que ganhar. Mas do começo da luta, isso eu aprendi com um trabalho de coach de um amigo meu, Andrei Figueiredo de Floripa. Né? Entre eu ter que ganhar e o resultado final tem muita coisa no meio. Né? O jiu-jitsu é infinito, é muita possibilidade. Então se eu entro com uma linha de raciocínio, eu já elimino bastante possibilidades e tenho menos opções de decisão para tomar, portanto menos chance de tomar uma decisão errada, né? E eu acho que é isso que a gente tem que trabalhar no atleta e também em treino, focar o que você quer do seu treino hoje. Eu vim para treinar, eu vim para ganhar, não tem campeão de treino, não, o que você quer no seu treino hoje? Além de aprender a posição, a proposta do dia, mas nas suas lutas, né? Hoje eu preciso desenvolver a minha guarda de la riva. Então não importa se tomar 5, 6 passagens, né? Mas chegou um momento que tu conseguiu raspar, tu conseguiu usar a de la riva bem, teu treino foi ótimo. Porque tu cumpriu um objetivo, uma meta do treino, né? Mas eu acho muito importante ter pequenas metas, pequenos objetivos no treino e em competição também. Você me falou que a tua turma, né? Eu acho que isso é meio que homogêneo, né? A maioria das academias tem poucos competidores e muito mais alunos que estão lá pelo jiu-jitsu. Sim. Mas que esses competidores elevam o nível, né, da turma e fazem também os outros que nem querem competir, mas naquele dia a dia ali, lutar com aquele cara que compete, que é um campeão, né? Isso é legal, né? Como é que é a tua aula aqui na tua academia para esses 95% que não é competidor? Eu tenho alguns treinos que a gente chama de competição, mas até nesses treinos que a gente chama de treino de competição eu tenho mais da metade que não compete, mas que vai para treinar mais intensamente, né?
Mas dentro das aulas normais eu tento fazer um molde em que eu consiga tirar bastante do meu competidor e tirar um pouco menos, mas tirar bastante do meu competidor também. Que chegar um momento em que ele chega assim, pô, professor, agora eu gostaria de dar uma descansada. Tem certeza? Você está precisando descansar agora? Não, precisa não. Então beleza, então dá uma respiradinha. Aí o competidor lá, não, tu vai, né? Tu quer competir, tu quer chegar em alto nível. Isso. Aí tu puxa o cara. Eu tento puxar o máximo, só que eu tento equilibrar o máximo disso, né? Porque eu acho que não necessariamente a competição é onde tu tem os teus maiores rivais dentro de ti e fora, mas dentro da academia também, né? A pessoa às vezes vai treinar, mas ela começa a se intitular de não competidor e cria uma barreira para isso, acaba até se achando inferior ao competidor. Mas eu acho legal você ver, pô, eu tenho muitos alunos duríssimos e que nunca competiram e que pegam meus atletas de competição e dão o nosso foco. E para eles é legal isso, porque eles não precisam ir para a competição, não é o foco deles, mas eles têm um desafio dentro da academia. Eles estão se testando. Claro, eu acho que o se testar faz parte do crescimento, porque senão fica uma coisa muito passiva e sem metas, né? sem objetivos, acaba diminuindo um pouco o ímpeto da galera em treinar e buscar, né? Ontem mesmo a gente foi lá e tal, daí teve outros alunos que não são seus alunos, foram lá, falaram, aquele rapaz lá, ele é bom, luta campeonato, ganha e tal, eu queria lutar com ele. Claro. É que ele quer ver como é que ele vai se portar ali, né? Porque é uma referência, é legal isso. E até pra te ver que de repente tu for lutar e o cara é campeão mundial e eu fiz frente com ele, pô, né? Às vezes até a pessoa pensa, será que ele deu o máximo? Será que ele deu o máximo? Não. Provavelmente não, né? Mas deu o máximo, porque ele não eu acho que a grande questão de competição e de não competir não é eu ser muito bom no treino e ganhar a competição. É eu conseguir competir muito próximo da maneira como eu treino. E às vezes um grande atleta, que eu digo um reconhecido, um campeão, não é muito diferente de você no seu treino, né? Mas ele consegue fazer a mesma coisa que ele faz no treino numa competição. E às vezes quem não está preparado, não está acostumado, chega na competição e dá uma travada e não consegue ter o mesmo rendimento, né? Tem muito, né? Isso, tem muito. Eu já vi um amigo próximo, assim, que luta muito bem, cara. Muito bem. Chega no campeonato, não consegue, cabeça não funciona. É porque tu coloca o teu desafio no adversário, não é? O teu desafio é contra você mesmo. É conseguir botar em prática e também ficar naquele, ganhar, perder. Pô, cara, você tá ali, é quase que um treino, é uma luta, ninguém tá ali pra matar ninguém, vocês estão ali pra evoluir, pra crescer junto. Eu acho que a visão que se tem de uma competição, né? Eu até acompanhei na conversa com o Feijão e vocês comentaram sobre o respeito, né? O competidor respeitar igual no competidor. E eu acho que é dos dois lados isso, entendeu? Né? Entender que o competidor não está lá para provar que é o melhor e para ganhar de todo mundo. Ele está lá se desafiando, para ele estar indo competir é um desafio, é o que motiva ele, é o que faz ele crescer, entendeu? Não é só uma briga por resultado, mas é uma luta com ele mesmo, né? E também tem aquela, né, que o cara tá treinando com essa turma toda, o competidor tá treinando com essa turma toda que não compete, e essa turma toda, na verdade, ganha medalha junto com ele, né? Porque são eles que ajudam ele, né? Exatamente. Se não tem o parceiro de treino, não tem treino. Então, tem lá 5% que compete e 95% que tá dando suporte para esses caras. Né? Sendo o material humano ali, o maior, o menor, mais forte, mais gordo, mais magro. Isso. O cara vai pegando de todo mundo. E as pessoas têm que entender a importância disso. Eu digo para eles, pô, faltar no treino, tu não tá prejudicando só tu, tá prejudicando todo mundo. A gente precisa de ti. E às vezes parece uma frase feita, né? Mas não, a gente sente falta de cada aluno, porque às vezes tu prepara a posição voltada para uma necessidade de um grupo de alunos e eles não estão na aula, dá uma tristeza de não ter, mas é muito importante isso, esse intercâmbio, né? De competidor e não competidor. Né, a gente se desafiar. O que é uma empresa sem concorrência?
né? O que é da gente sem desafio? A gente acaba se acomodando. Então, eu acho que a competição é uma vitrine do nosso trabalho, né? Acaba dando resultados para fora, para as pessoas que não são do meio do jiu-jitsu, e acabam atraindo pessoas que vêm. E eu digo muito para eles, né? A gente fala bastante de competição, mas as medalhas, os títulos passam, mas as amizades, os ensinamentos, a filosofia do jiu-jitsu, tudo isso vem. E às vezes é uma maneira de eu atrair a pessoa para cá é a competição. Mas dos benefícios que ela vai colher no jiu-jitsu, as medalhas, o troféu, as vitórias são as menores dela. Né? A mudança que o jiu-jitsu vai dar na vida da pessoa é o que vai valer a pena mesmo. Perfeito. Vou dar uma olhadinha interessante. Fluiu o papo. Foi longo, né? E seminário, como é que você recebe muito seminário na tua academia? Eu sei que vocês também dão seminário, né? Quer falar um pouco sobre isso? Eu sou um estudioso de jiu-jitsu, eu adoro, sempre que eu tenho a oportunidade de aprender, tento trazer grandes nomes, mas eu tento mais pela linha de pensamento de jiu-jitsu, diversificar isso, né? Mas o mestre Alexandre Souza está todo ano com a gente, trazendo novidades, fazendo uma atualização técnica, tento trazer outros expoentes do jiu-jitsu, porque não basta conhecer, tem que querer transmitir o conhecimento, né? E às vezes é um expoente do jiu-jitsu, mas ele vem montado com alguma coisa e é aquilo que vai passar, e a gente quer buscar mais, né? Eu digo muito que o seminário está nas entrelinhas, né? Nas explicações, no contexto, no conceito que a pessoa passa, porque a posição está no YouTube, está em todo lugar para te acessar. Claro. Então a troca de informação que é importante. Baseado nessa pergunta, desculpa interromper, isso é interessante, porque assim, isso é claro também, a posição está fácil para todo mundo. Né? Depois que você tem um entendimento corporal, o negócio você pode pegar na internet. Você testa lá com o teu amigo, funciona. Mas esse entendimento, os detalhes é que realmente fazem diferença. Aí eu te pergunto, você fez seminários e teve aulas, às vezes não só 1 hora, 2, mas mais dias, né, com grandes mestres como o Rickson. 2 dias com o Rickson. Me conta um pouco, porque o Rickson é o cara do detalhe, né? O cara do posicionamento de corpo, de peso, distribuição, né? O que você pode contar para nós aí que você viu dessas pessoas todas que fazem realmente a diferença? Eu fui pro seminário, tinha o Rickson como ídolo e voltei mais ainda. É impressionante. Na época eu era faixa roxa ainda e vários faixas pretas que estavam no seminário falando assim, cara, eu tenho que usar minha faixa branca de novo. O Rickson chama o seminário dele de Jiu-Jitsu Invisível, né? Porque os detalhes que ele mostra são quase imperceptíveis quando tu está de fora e não tem essa atenção. E eu achei fantástico, mudou muito o meu conceito de Jiu-Jitsu, esse seminário com o mestre Rickson, foi demais. E o próprio sistema de aprendizado, né, a gente tenta trabalhar de uma forma diferente dessa, porque quando eu estudava, a gente tinha que pesquisar em enciclopédias e tinha que ter informações de países e coisas diferentes meio que armazenada pra gente. Hoje não precisa mais. Eu não tenho mais que aprender a informação, eu tenho que aprender a achar a informação. Né? Aonde achar ela, porque se você quer saber a capital de tal país, vai lá, Google, achou. Tá ali a informação, não precisa armazenar uma informação dessa, né? E porque ela tá no teu acesso. Então eu tento passar muito de consciência corporal, de conceito de jiu-jitsu. Eu digo que a minha aula é mais voltada para ensinar a pescar do que para dar o peixe, né? Que seria o peixe a posição. E eu mostrar como eu chegar na posição, em que momento que eu uso ela, que contexto que ela é interessante, que tipo de força que eu aplico, qual o controle corporal, e como eu achar variáveis dentro da posição. Eu acho que é aí que está a diferença, né, do que a gente vem trabalhando de metodologia de ensino. Um professor durante muito tempo era um reprodutor de posição, né, que pegava a posição aqui, levava para lá e repassava. Mas eu acho que hoje tu tem que entender o teu aluno, né, e o que serve de posição para ele, que tipo de posição que serve, e aí tu olha assim,
Pô, eu vou passar, primeira aula o aluno chegou, vou passar um estrangulamento da montada, uma coisa simples, né? E aí tu vai lá ver o Roger Gracie sendo campeão mundial absoluto, finalizando todo mundo no estrangulamento da montada. Né? Então tu passou o estrangulamento da montada, o cara vai ser campeão mundial na faixa preta? Não, tem muita coisa nesse estrangulamento da montada. E isso não tá no YouTube. Isso não tá de tão fácil acesso, né? Nem vai estar tão fácil. E outra coisa, um aluno aprende bem ouvindo, o outro aprende bem demonstrando, o outro só vai aprender você fazendo, né? Os tipos de aprendizado, sinestésico, auditivo ou verbal e visual. E aí você tem que tentar achar que maneira que passar o conhecimento para esse aluno, de que maneira fazer ele entender, saber que tem coisas que tu vai falar agora e ele não vai prestar atenção e daqui a 2, 3 anos ele vai vir dizer: meu professor, aquilo que tu falou lá hoje está fazendo sentido, né? Mas eu acho que aí é que está o desafio da profissão de professor mesmo, né? Entender e atender a expectativa do aluno, a necessidade dele. Fantástico, fantástico. Sem tirar nem pôr nada. E esse clique é individual, né? O clique do cara, né? O despertar é individual. Um é rápido, outro muito longo. E o corpo, né? O entendimento corporal, ele é realmente ele é difícil você pegar. Eu vejo muito aluno assim, às vezes que tem talento, né? Tem velocidade, e aí é que eles erram, eles ficam, parecem umas pulgas, ficam pulando muito. E se eles entendessem, só que se fala, e a fala não é o suficiente, né? Ele tem que passar por um processo de acertar, errar, né? E achar o caminho dele, né? No final, o despertar dele vai vir dele mesmo. Isso é muito, muito... E você tem que tentar achar esse despertar de cada um, né? Tentar trazer para ele isso. Que para uns é a competição, para outro é a qualidade de vida, para outro é a autoconfiança. Tentar fazer eles perceberem os valores que o jiu-jitsu tem, né? E a gente falando de consciência corporal, a gente falou antes sobre a educação dessa geração agora, né? A gente vem de uma geração, eu pelo menos, que subia em árvore, corria, tacava pedra, caía de barranco, né? Graças a Deus, né? Isso. E isso me deu um controle corporal e o jiu-jitsu me ajudou muito a melhorar isso. Agora pensa o que o jiu-jitsu, a missão que vai ter o jiu-jitsu nessa geração de computador, de telefone, que não tem essa vivência motora na infância. Então eu acho que o mercado que a gente vai ter do jiu-jitsu, porque eu suspeito de falar, né, minha paixão, mas eu desconheço alguma modalidade, um esporte que te dê tanto controle corporal quanto o jiu-jitsu te dá, né? Um monte de situação que tu se vê e tu tem que se virar e aprender. O mundo está em transformação absurda, né? Absurda. A tecnologia vai mudar muito a ponto que a gente nem sabe aonde nós vamos parar, né? Mas o Einstein falou uma ocasião, porque assim, o homem, né, era rural, né, não era urbano, né? Então, ele falou assim: um dia o homem vai correr apenas por prazer, ou, né, esporte para manter a forma. E ele falou assim: como isso? Quem que um dia não vai precisar poder ficar parado, tranquilão, de boa, vai querer correr? Pra quê? Suar a camisa? As pessoas não entendiam, porque correr significava uma necessidade, ser de um lugar para o outro com velocidade para chegar, porque não existia carro, o negócio era no cavalo, charrete, né? Isso muito lá atrás. Depois veio o carro, mas era muito assim, não tem, ninguém tem, né? E hoje eu acho que você está corretíssimo. Nós estamos falando de uma profissão, né? De uma arte marcial que sustenta muita gente, virou realmente meio de vida de centenas de pessoas, que vai ser algo transformador, porque essas gerações que vêm, elas têm na escola lá uma horinha de recreio lá, que talvez dê uma corridinha, se não tiver com o celular na mão, né? Uma aula de educação física 2 vezes por semana não é nada. Eu vejo, eu sempre falo isso, eu tenho uma sobrinha que a gente convive mais quando a gente se encontra na casa da minha mãe, que ela é filha da minha irmã. Então ela vem de Florianópolis, vou de Blumenau, se encontra lá, ela não sai do apartamento. E eu me lembro que na nossa época, quando a gente se encontrava no mesmo lugar, eu e meus irmãos, a gente conhecia todo mundo, descia, fazia isso, fazia aquilo, subia em água, e cabana, e isso não existe mais, acabou-se. Então
Eu acho que jiu-jitsu, judô, os esportes em si, vôlei, futebol, não vão ser mais uma recreação. Vai ser um meio de botar as pessoas para funcionar, porque as articulações vão ficar tudo duras. Senão. Não, com certeza. É uma oportunidade que a gente tem de crescimento aí, e a gente tem que explorar muito isso, porque vai fazer muito a diferença na vida das pessoas, né? Das crianças hoje, para ter um futuro melhor, para ter uma qualidade de vida melhor à medida que vão envelhecendo. Eu acho que, como falou ali, eu digo isso sempre, o jiu-jitsu é transformador, é a arte de transformar a vida das pessoas. E de várias formas, né? Como às vezes para uma pessoa agressiva a transformação vai ser de acalmar, uma transformação mais mental, de pacificidade, como para uma pessoa sem coordenação pode ser de dar uma coordenação, uma pessoa com uma qualidade de vida, de alimentação ruim, pode ser transformar essa vida, a alimentação dela para o jiu-jitsu, né? Então é muito, muito abrangente, e a gente precisa se preparar para conseguir atender tudo isso, né? Então a gente falar de competição, de defesa pessoal, isso é uma parte do jiu-jitsu, mas tem muito mais envolto no jiu-jitsu, que o jiu-jitsu pode trazer para a sociedade, para as pessoas, que a gente talvez nem conheça ainda, né? A gente frequentemente faz uma análise, eu faço uma análise frequente do que o jiu-jitsu mudou na minha vida, e frequentemente eu me deparo com alguma coisa que, eu nunca tinha pensado nisso, e olha só, se não fosse jiu-jitsu, será que teria acontecido? Eu estaria aqui hoje, estaria vivendo isso, né? Então eu acho que a oportunidade que a gente tem, o que a gente tem na nossa mão é ouro. Também acho. E a gente tem que usar isso, usar para o bem, né? Usar não só como meio de vida, mas para melhorar a vida das pessoas também. Acho que essa é a nossa missão como professor. Vou pegar essa tua deixa final, até eu estou morrendo de vontade de falar mais coisas, tinha assunto para falar também.